Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês no Brasil. Não tinha como eu não entrar no Periscope agora, eu estou aqui saindo de uma reunião no Portal F3, eu estou aqui no estúdio do Portal. Entrei para dar aula hoje de 8 a meio-dia, acabou minha aula, eu emendei direto na reunião, que foi a reunião hoje com todos os professores e colaboradores do Portal. Ao final da reunião, descemos para almoçar e tomei ciência desse episódio lamentável, um atentado à democracia, às instituições democráticas, um ato inacreditável, assim, chega a causar medo. O meu sentimento, lendo aqui rapidamente as notícias, é uma mistura de revolta com perplexidade e, eu confesso, com medo, diante do que eu vi agora na internet aqui, em relação ao ato praticado pelo senhor Valdir Maranhão. Eu, sinceramente, não sei o que pode ter dado na cabeça dessa pessoa para ter a ousadia e o despeito com a democracia, com o povo brasileiro, com os valores da ética, com a Constituição da República e com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Bom, antes de qualquer coisa, permitam-me vos dizer, o ato é nulo. Eu estou falando aqui juridicamente, como estudante, eternamente um estudante, há 15 anos um professor de Direito Constitucional, o ato é flagrantemente nulo. Eu espero que haja o bom senso do Senado, espero que o presidente Renan Calheiros, de quem eu não sou fã, tenha o bom senso de ignorar o ato lamentável. Eu não consigo encontrar outras adjetivações para o ato desse senhor que, no exercício da presidência da Câmara, toma uma medida tão brutal que eu não sei se o que foi mais brutal nesse país foi a ditadura, ou se é um ato desse camarada que me faz me sentir aviltado como um cidadão, como um homem que estuda, que crio meus filhos com decência, que trago minha família aqui com honestidade no dia a dia de muito trabalho. Renan acabou de decidir... Decidir o quê? Por favor, me atualize aí, então. Renan... graças a Deus, meu amigo. Graças a Deus. Professora Cláudia Fleixal é serpa aqui, dá a notícia em primeira mão. Mas ele já se pronunciou, Renan, no Senado? O Senado já se pronunciou? Não conheceu? Claro, óbvio. Até que enfim, até que enfim, um alento de esperança. Que bom receber essa notícia aqui ao vivo na transmissão. Pessoal do Amo Direito aí, do Saber Mais Direito, do Direito em Conquista, vejam, deixa eu fazer uma análise fria com vocês para que vocês entendam, tá? Permitam-me uma análise jurídica do ocorrido. Uma análise jurídica. Preste atenção, não sou fã do Renan, tenho, pelo contrário, como muitos brasileiros, motivos aqui a dar de pau para criticar a atuação dele como parlamentar, mas se realmente ele agora, como presidente do Senado, ignorou esse ato enfadonhamente bizarro do senhor Valdir Maranhão, que está em exercício temporário, substitutivo de presidência da Câmara, se ele fez isso, ele acertou, ele fez um gol de placa aí, né? O Renan acertou em cheio. Por quê? Permitam-me trazer uma análise jurídica do feito. Meus amigos, a nossa Constituição concede à Câmara a liberdade e o direito de autorizar ou não processos contra o presidente da República. E a Câmara fez um procedimento que teve abertura de prazo para impugnação, possibilidade de contraditório, e a Câmara, por maioria de mais de 2/3, autorizou e passou o trabalho para o Senado. Prestem bem atenção, eu quero falar juridicamente aqui, como advogado e como professor de direito constitucional. Não existe competência monocrática para o presidente da Câmara para, de ofício, inaudita altera parte, anular uma decisão do plenário por maioria de 2/3. O regimento interno da Câmara não concede essa competência sequer à mesa. Essa anulação da decisão que a gente teve no domingo, se eu não me engano, foi dia 16 de abril. Se eu não estiver equivocado, foi 16, o dia que teve a votação. Aquela decisão só poderia ser anulada ou pelo próprio plenário ou judicialmente no mandado de segurança do Supremo. A decisão é sim, perfeito, soberana, até que se prove o contrário. Prestem atenção, para quem quiser saber, dia 17, obrigado pessoal, todo mundo atento aí. Tem uma curiosidade de baixar o regimento interno da Câmara. Deixa eu já dar para vocês aí meio caminho andado.
Tá? Se eu não estiver equivocado, vocês me perdoem se eu der o artigo errado. Regimento interno da Câmara não é uma coisa que eu estudo todo dia, então já tem algum tempo que eu não estudo, mas como eu estudei recentemente, acho que os artigos vão estar na cabeça. Se não tiver, vocês depois conferem. Se eu não estiver equivocado, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara, ou é o 218 ou é o 219, mas eu acho, tenho quase certeza que é o 218, ele vai estabelecer as regras para que se possa votar a autorização para processar o presidente por crime de responsabilidade. Artigo, se eu não me engane, é o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara. E em nenhum de seus parágrafos, o dispositivo legitima o presidente da Câmara a invalidar a decisão do plenário. A decisão do plenário é uma decisão revestida de soberania popular. O presidente não pode monocraticamente invalidar a decisão proferida pelo plenário nos termos do procedimento estabelecido no artigo 218 do Regimento Interno da Câmara. Indo além, o artigo 16 e o 17 do Regimento, eu acho que o que eu vou lhe falar aqui está no 17, depois vocês conferem, por favor, tome nota para conferir. O artigo 17 estabelece competência do presidente. Ele tem alguns incisos, e os incisos têm muitas alíneas. Pelo que eu me recorde, em nenhum desses incisos e nenhuma das alíneas se estabelece competência monocrática para o presidente para invalidar unilateralmente uma decisão do plenário. Ele não tem competência, e se ele não tem competência, o ato é nulo. Um ato eivado de vício de competência, a própria lei de ação popular declara que é ato nulo. O vício de competência invalida, compromete. Artigo 17, obrigado, Bárbara. O artigo 17, Bárbara, confira por favor para mim. Se é o inciso 1, combinado com o inciso 6, é o primeiro e último. Inciso 1 que fala da competência para o presidente atuar sobre as sessões plenárias. Esse 17, inciso 1, tem uma porrada de alíneas. Depois vocês conferem, tá? Que tem um tempinho que eu não leio o Regimento Interno da Câmara. Eu li recentemente para dar uma aula para o pessoal da segunda fase da OAB de Constitucional, para gravar uma aula para eles. E eu li o regimento todo da Câmara, né? Perdi uma madrugada inteira lendo, fazendo mapa mental do regimento, interpretando para gravar uma aula top. O 17, se eu não me engano, é o inciso 1, que vai falar da competência do presidente sobre as deliberações em plenário. E em nenhuma linha o regimento dá ao presidente, até a linha X, é isso mesmo, né? Então, é a linha para Dedéu. Então, artigo 17, inciso 1 do regimento, você vai ver que tem a linha A, B, é o alfabeto quase inteiro, vai até a linha X, procura. Em nenhuma delas há previsão de competência para anular unilateralmente uma decisão plenária. É uma decisão soberana. Se eu não me engano, o último inciso deve ser o inciso 6. Confiram, por favor, do regimento interno. Vocês me perdoem. Eu estou aqui no calor da emoção. Eu acabei de entrar aqui no estúdio para gravar. Eu falei, não é possível. Não é possível um negócio desse. Vou aqui abrir um periscópio e vou dialogar com a minha galera. Deve ser o inciso 6, que vai estabelecer competências gerais para o presidente da Câmara. Em nenhum momento ele vai conceder competência para invalidar a decisão do plenário. Esse senhor chamado Valdir Maranhão, e aqui o que eu vou dizer é o meu sentimento particular. Nada contra o sentimento de outros colegas, terei todo o respeito por quem pensar em contrário democraticamente. O meu sentimento de particular é de repúdio, esse cidadão não me representa. Esse cidadão não deveria assinar em nome do povo brasileiro. Como é que uma pessoa se vale do direito de estar na presidência para unilateralmente invalidar um ato do plenário inteiro? A decisão dele, após a decisão do plenário, após a comunicação ao Senado, após a abertura dos trabalhos no Senado, ela é intempestiva, ela é afrontadora às instituições democráticas, ela é desrespeitosa aos colegas de plenário e, acima de tudo, ela é assuntuosa. Ela é uma decisão provocativa, ela é uma decisão que pirraça a seriedade da população, das instituições. Não é? Então, anotem, o artigo 17, incisos 1 e 6, que estabelecem as competências do presidente da Câmara, não estabelecem competência para invalidar uma decisão plenária. Ele não tem essa competência. O que esse senhor fez foi praticar um ato nulo, e olha a irresponsabilidade desse ato. Isso me faz imaginar com pavor, a volta de uma era que eu não vivi, porque eu nasci já no final das barbaridades do golpe militar. Nada contra os militares, tenho muitos amigos militares e estou nesse momento no prédio do Clube Militar do Rio de Janeiro. Estou dentro da Casa Militar do Rio de Janeiro. Mas eu creio que o que a gente, os meus pais pelo menos, eu sou nascido em 1977, eu tenho 38 anos de idade, eu não vivi
a ditadura, eu não vivi as barbaridades, né, final dos anos 60. Me dá pavor. Eu sou pai de 2 crianças. Eu trabalho todos os dias, eu pago meus impostos em dia, eu estudo todo dia da minha vida, eu levo a minha vida a sério, tento não desistir desse país, mesmo tendo condições para ir embora dele, para dar o exemplo às pessoas que estão aqui, para dar o exemplo aos meus alunos. E eu não posso imaginar que alguém se valendo da condição de presidir a casa do povo tenha a audácia, a petulância de invalidar um ato do plenário, da repercussão política que esse ato tem para discutir um dos temas mais relevantes do país, que é o impeachment de um presidente. E o procedimento já no Senado. Entendam, meus amigos, a Câmara exauriu seu procedimento. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. O processo tramita no Senado. O procedimento tramita no Senado. Se o Senado entender que tinha os vícios apontados no parecer, na petição do Cardoso, o AGU, se o Senado entender, o Senado arquiva. O Senado tem a competência para não autorizar o processo. Então o Senado tem a legitimidade para dizer não autorizamos instaurar o processo. Afinal, o Supremo decidiu na DPF 378, em dezembro, que o Senado tem essa legitimidade. Tanto que o Senado agora, na quarta-feira, vai votar se autoriza ou não a abertura do processo. Não é o presidente da Câmara. O que esse senhor fez hoje foi jogar para a mídia, jogar para a galera. Isso aí é uma jogada orquestrada para querer dar um susto na população. Para dizer, ó, todos os tipos de manobra aqui vão ser admitidas. Eu nunca imaginei que na história da democracia brasileira, nossa jovial democracia de 28 anos, um parlamentar eleito pelo povo, se valendo da condição de presidente da Casa Popular mais elevada, tivesse a petulância de ignorar seus colegas e invalidar de punho um ato. O Senado tem competência plena para ignorar o ato, porque o ato é nulo, e ato nulo é desprovido de aptidão para a produção de efeitos ilícitos. Se você quer saber o fundamento da nulidade, é a ausência de competência. E você vai amparar isso na definição de ato nulo da Lei de Ação Popular. Tudo bem? Então, na Lei de Ação Popular, vocês vão encontrar a definição de ato nulo, e o ato eivado de patologia da ausência de competência é ato nulo. E ele não tem competência. Como é que você sabe que ele não tem competência? Ao ler a previsão das competências dele no artigo 17 do Regimento Interno da Câmara. Indo além, se vocês pararem, vou dar agora uma posição mais agressiva, indo além, o Código de Ética e Disciplina da Câmara tem 3 artigos chapa quente. Artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados. Eu queria que vocês tomassem nota. Na minha humilde opinião, esse senhor chamado Valdir Maranhão infringiu o artigo 3º, inciso 9º do Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados. Ele tem o dever de respeitar as decisões legítimas proferidas pelos órgãos da Casa. Ele, como parlamentar, não pode ignorar. Preste atenção, no artigo 3º quebrou decoro. Vou chegar lá, quebrou decoro sim. Ele, no artigo 3º, ele afronta o artigo 3º, inciso 9º. E, preste atenção, combine o artigo 3º, inciso 9º, com o artigo 4º. O artigo 4º, inciso 6º, e o artigo 5º, inciso 10. O artigo 5º diz, atenta contra o decoro parlamentar. Inciso 10, não observar intencionalmente os deveres fundamentais do artigo 3º. O artigo 3º diz que é dever dos parlamentares respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa. Isso é um dever deles. E o artigo 5º, inciso 10, diz que atenta contra o decoro. Não observar intencionalmente, dolosamente, os deveres do artigo 3º. O artigo 3º, inciso 9, diz que é dever de todo parlamentar respeitar decisões legítimas da Casa. A decisão é legítima, você pode não concordar, você pode querer recorrer, mas até que se reverta ela tem legitimidade. Ela tem presunção de legitimidade, tem que ser cumprida e respeitada pelos parlamentares. Do momento em que ele desrespeita a decisão legítima do plenário, ele está violando um dever do artigo 3º, inciso 9 do Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados. E quando ele viola intencionalmente os deveres do artigo 3º, nos termos do artigo 5º, inciso 10, ele atenta contra o decoro parlamentar. Ele atenta contra o decoro parlamentar. Percebe? É procedimento incompatível com o decoro, gente, ter comportamentos irregulares que afetem a dignidade da representação popular. Artigo 4º, inciso 6. Então anotem 3 artigos do Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados. O artigo 3º, inciso 9. O artigo 4º, inciso 6. 4º, inciso 6 e o artigo 5º, inciso 10. Isso, na minha visão, é suficiente para que se instaure um procedimento interno na Câmara para pedir a extinção do mandato desse senhor.
pela quebra de decoro parlamentar e pelo desrespeito à dignidade da população brasileira, pelo desrespeito aos seus colegas de parlamento. Ele exerceu de maneira abusiva as suas prerrogativas. Isso não é uma brincadeira, isso é coisa muito séria para a gente que está aqui estudando direito, para nós que somos estudantes de direito, independente de estudante de direito ou não, para quem é pessoa honrada, pessoa de bem, independente de ser pró-Dilma ou contra Dilma, não está em jogo aqui opinião partidária. Você pode ser contra ou a favor. O que está em jogo é nenhum presidente, seja tucano ou seja petista, pode sozinho de punho ter um ato ditatorial como esse e a ousadia e o atrevimento de afrontar a democracia, de afrontar o parlamento e de afrontar o povo brasileiro. Me desculpem a agressividade movida pela emoção, mas isso é uma molecagem. Isso é um desrespeito às pessoas de bem desse país. Esse senhor não me representa. Tomara que a posição que vocês me anunciaram aqui durante a transmissão, espero que realmente seja verdade, que ele não volte atrás do Renan, seja de ignorar, na literalidade da expressão vulgar, popular, cagar e andar, para essa palhaçada que esse senhor fez hoje. Se a AGU pretende invalidar o ato da Câmara, que faça judicialmente, que submeta uma nova deliberação em plenário, se é que isso é possível, é discutível se é possível. Agora, se eu sou um parlamentar, hoje eu impetro o mandado de segurança no Supremo. Não vou nem para a DPF, não. Nem ação popular. Impetro o mandado de segurança no Supremo contra o ato desse senhor. Ele não tem legitimidade, o ato é nulo, o ato é flagrantemente ilegal, ele não tem competência para tal. O Renan já disse que vai seguir o rito e ignorar a decisão. Maravilha. Que isso possa ser um alento aí para a população. Eu não estou dizendo que a Dilma tem que sofrer impeachment, eu não estou dizendo que ela tem que ser condenada, eu não estou dizendo que pedalada fiscal é crime, eu só estou dizendo que o que aconteceu hoje é um absurdo afronte aos pilares da ética, da democracia e do respeito aos próprios colegas de plenário. Né? O DEM já impetrou o MS. Teve MS que o Fux não conheceu porque disse que era questão interna corporis. Né? Mas eu, em particular, entendo que isso aí não é questão interna corporis porcaria nenhuma. Cabe o mandado de segurança contra esse ato ilegal do presidente da Câmara, em razão de sua ausência de competência e em razão de sua falta de legitimidade, sua intempestividade. Tudo bem? Maravilha? Gente, eu não sei se vocês são teístas ou não. Eu tenho Deus no meu coração. Que Deus abençoe o nosso país. Que possa haver um pouquinho de bom senso das pessoas, porque a gente não pode brincar com a vida de milhões e milhões de famílias trabalhadoras, honestas, né? De milhões e milhões e milhões de pessoas que trabalham todos os dias, de pessoas que estão aí seriamente dedicando, né, suas esperanças num trabalho honesto, árduo, na esperança de um país melhor. Que não pare por aí, que a Polícia Federal tenha força para continuar, que o Supremo não recue, né? Que não pare no PT, que vão para dentro do PSDB, que vai investigar o senhor Aécio Neves, que vão, enfim, investigar o senhor Paulo Maluf, que não pare por aí, que todos eles, independente, eu não estou aqui fazendo nenhum discurso partidário, não interessa qual é o partido, não interessa, o que interessa é a honestidade, é perseguir a bandidagem, é que essas pessoas que são desonestas e se valem da oportunidade de estarem no topo de comando do país e ao invés de construir um país melhor, usam o poder que ostentam para roubar, para desviar recursos, para massacrar uma população sofrida, que essas pessoas sejam todas, independente de bandeira, independente de partido, todas presas. Que um dia a gente possa ter nesse país, para os nossos filhos, para gerações futuras, para a nossa etapa final, para mim que tenho quase 40 anos, para a segunda etapa da minha vida, um país honesto, com pessoas que estão na gestão comprometidas em pegar o dinheiro do tributo e aplicar corretamente, em não desviar o dinheiro da saúde, vendo gente morrendo na porta de hospital sem ter atendimento médico, ao invés de desviar dinheiro para empreiteira, para petrolão, para mensalão, para essas porra toda que a gente está cansado de sentir nojo quando a gente vê, que bota esse dinheiro na educação, que ao invés de ficar dando bolsa cabresto, bolsa chicote, injeçando o povo humilde, pobre, ignorante, com R$1.000 numa conta bancária, que dê emprego, que bote para construir estrada, que bote para plantar no canavial, que bote para construir presídio, e aí você dá uma bolsa assistencial em troca de trabalho, que com o trabalho você gere capacitação, que você gere educação, que a gente possa ter nesse país pessoas de bem, pessoas de honestidade no coração, para gerir esse país. O país tem um poder esplêndido, tem muita gente como vocês, como eu, honesta, que trabalha todo dia, que estuda e que quer crescer. Que Deus abençoe e a gente possa ter nesse país, gente, para a geração dos nossos filhos, para a nossa própria história de vida, para o final da nossa vida aí, pessoas honestas, pessoas honradas, que não cheguem numa prefeitura, numa governadoria, numa presidência e desviem dinheiro,
Que isso, cara? Você pegar um dinheiro que não é seu e botar numa conta sua no exterior. Você pegar um dinheiro que não é seu e você ter a cara de pau de mandar para a Suíça, para um paraíso fiscal. Você superfaturar a licitação. Você está roubando dinheiro de pessoas pobres. Um cara que faz isso como líder de um esquema, um cara desse é um criminoso. Um cara desse é um genocida. Então que o Supremo tenha força. Que esses ministros que estão no Supremo tenham honradez. Eu espero que eles tenham, porque eu não posso pensar diferente dos ministros do meu Supremo Tribunal Federal. Que a Polícia Federal tenha sim condição de seguir em frente. Que vários Sérgio Moros tenham aí, apareçam. Que apareçam outros Moros. Que toque fogo. Que toque fogo nesse negócio. Que jogue querosene na fogueira. Para limpar essa podridão. Que o gigante acorde. Que o povo vá democraticamente às ruas. Sem violência, de forma pacífica. Expressar a persecução pelas suas liberdades fundamentais. Que o povo vá sem violência para as ruas e diga que não aguenta mais isso. Que não é possível que a gente acorde todo dia para estudar e para trabalhar e a gente fique refém de um bando de canalhas, de um bando de homens e mulheres que não têm honra, que não têm honestidade e que tripudiam de uma população sofrida, de uma população trabalhadora e de pessoas como você e como eu, honestas, que estudam, profissionais liberais, pequenos empresários, que a gente trabalha para pagar imposto e não consegue sobreviver. E paga imposto, e paga imposto, e paga imposto, e a porra do dinheiro do imposto, cara, é desviado para um bando de safados, está comprando mansões no litoral francês, na costa da Flórida, aplicando na bolsa de Bangkok, de Taiwan, de New York. Isso não pode acontecer, porra. Não é possível que a gente não consiga nesse país dar um basta nessa situação, que a população não consiga se articular pacificamente, com inteligência, para jogar esse xadrez e derrubar esses bandidos, derrubar esses canalhas. Que sejam todos eles, que se entenda que praticaram os crimes, todos, independente do partido, presos. Que todos eles sejam condenados. E que, enfim, a gente possa ter nesse país um país livre dessa máfia maldita, desgraçada. Não é possível que essas pessoas não sejam tementes a Deus. Não é possível que essas pessoas não tenham medo da justiça de Deus. Não é possível que essas pessoas achem que tudo vai acabar aqui, que vai ficar por isso mesmo. Não é possível. Não é possível que um desgraçado desse não vai num sertão no Nordeste e ver gente morrendo de sede. Não é possível que um filho da mãe desse não consegue ver gente no hospital morrendo de falta de atendimento, de remédio, porra, de um soro. Ver um senhor de 70, 80 anos deitado no chão de hospital sem ter um medicamento, morrer agonizando. E um desgraçado desse desviando verba do Ministério da Saúde. Não é possível que uma pessoa dessa ainda possa estar na liderança desse país. Pelo amor de Deus, que Deus abençoe esse país. Enfim, desculpem o desabafo, desculpem a intensidade da emoção. Eu cheguei aqui indignado, aqui cuspindo maribondo. Eu falei, se eu não botar isso para fora, eu não vou conseguir gravar. Eu tenho que gravar aqui uma aula agora. Aí, chega, estou suando. Porque é um atentado à democracia. Um senhor tem uma coragem de, como presidente da Câmara, fazer uma palhaçada dessa. Né? Isso é um absurdo. Enfim, que o Senado realmente tenha a coragem de seguir em frente o rito. Seja para absolver, seja para condenar Dilma. Aqui, minha fala é totalmente neutra. Não estou me posicionando partidariamente em momento algum aqui, ainda que as pessoas saibam que eu sou totalmente contra essa gestão dessas pessoas que estão no governo do PT, e não por ser petista ou antipetista. Eu acho que o PT tem uma ideologia linda. O PT como partido, na minha opinião, tem uma ideologia espetacular. Eu não sou contra o PT, jamais seria. Na minha opinião, eu sou contra esse bando de criminosos, que tem que se provar que é uma associação criminosa, uma máfia pesadíssima, um bando de ladrões, e tem que ser presos. Se realmente fizeram o que está dizendo que eles fizeram, Dilma, Lula, se realmente fizeram, por que se eu praticar crime eu tenho que ser preso e eles não têm que ser? Que sejam todos presos, sim, que passem o resto da vida na cadeia, para nesse país a gente ter o exemplo, ó, se eles fizeram, não faça você não, porque eles fizeram e foram presos. E aí não é discurso partidário não, porque se fosse com Aécio, se fosse com qualquer outro, eu diria a mesma coisa, como digo aqui. Cadeia para quem é criminoso, porra. Cadeia para quem tem associação criminosa, não importa a bandeira, nem a cor, nem o número. E que a gente possa, quem sabe, aí um dia sonhar com um país melhor. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. No final da noite eu volto aqui, abro um periscope aí com calma, avaliando tudo o que aconteceu. Foi aqui de sopetão, passei para vocês alguns artigos do Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados, artigos 3º, 4º e 5º, o artigo 218, 15, 16, 17 do Regimento Interno da Câmara, para que vocês possam estudar esses artigos, avaliarem juridicamente o que está acontecendo, com opinião técnica, nada de opinião sem base técnica, lendo o regimento, lendo a legislação, tudo bem? E vocês possam, então, ter aí a capacidade de fazer o próprio juízo de valor de cada um, independente de concordarem ou discordarem da minha opinião particular. Eu vou
fazer algumas considerações no final do dia de hoje. Vou ler com calma tudo o que aconteceu. Quero ler a petição do Cardoso lá da AGU. Quero ler a nota que o Maranhão soltou. Quero ver o posicionamento do Renan para poder. Quero ver se o Supremo vai falar alguma coisa para poder então no final do dia trazer comentários com vocês conclusivos do episódio de hoje, na esperança que realmente o Senado toque o pau e toque o procedimento para frente, porque esse maluco aí não tem condição, capacidade nenhuma de fazer, competência, melhor dizendo, para fazer o que ele fez. Fica o meu convite aí para vocês. Amanhã e depois de amanhã, terça e quarta, eu vou dar 2 aulas sobre o Poder Judiciário. Vou falar muito sobre o Supremo Tribunal Federal, vou falar sobre o CNJ. Então, vou fazer 2 aulas gratuitas, ao vivo, das 13h30 às 16 horas. Amanhã, terça-feira e quarta-feira. Quem quiser assistir, vão ser 5 horas sobre o Poder Judiciário brasileiro. Essas aulas vão ser pelo Portal F3, pelo site do portal. Não paga nada para assistir. Se vocês quiserem assistir, vai ser uma honra para mim tê-los assistindo. Amanhã, a partir das 13h30 até às 16 horas. Na quarta-feira, idem. 5 horas sobre o Poder Judiciário. Vou falar sobre organização judiciária, Poder Judiciário, as principais questões para concursos públicos. Tudo bem? Quem ainda não me segue no Instagram, fica aí o meu convite. Meu Instagram é @PedroBarreto. Portal F3, @Pedro Barreto, Portal F3, e tem o Instagram daqui do portal, eu tô aqui no portal agora, filmo aqui para vocês verem, ó, o pessoal que tá aqui comigo aqui atrás, um alô pra galera aí, ó, Tiagão, Valdir, meu centroavante matador, Brunão ali atrás, galera aqui do portal, nossos funcionários, colaboradores, amigos, né? Então o Instagram do portal é @Portal F3. Obrigado aí pela audiência, fico feliz aí de poder ter essa companhia de vocês, tá? Quem puder me siga no Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. Quem quiser estudar constitucional, tem um Instagram bacana que é o @EuAmoConstitucional. Eu vou ao final do dia, que eu tenho que terminar a gravação agora, já são 5h30, eu tenho aula às 6 horas. Eu vou fazer mais um bloqueio de gravação, vou descer para aula, eu tenho aula agora com a AB primeira fase, vou estar ao vivo pro pessoal do coaching, exame de ordem primeira fase. De noite, quando eu chegar em casa, por volta de 10h30, 11h, eu faço uma aparição com vocês, prometo, aqui no Periscopo, tá certo? E a gente bate um papo aí aprofundado sobre o episódio de hoje. Estamos juntos? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter um país melhor, tá? Ao final do dia, a gente volta a conversar. Na paz de Jesus, a gente continua com foco, força e fé. Beijo, galera.